Olá, bom dia, tudo bem? Com você, estamos aqui mais uma vez. E diante daquela palavra de ontem, você sabe que eu fiquei pensando, refletindo sobre agentes transformadores de ambiente. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo. Diante da realidade que nós estamos vivendo, como ser esses agentes de transformação? E o Senhor me levou a essa palavra aqui, que eu quero compartilhar com você. Logo cedo eu estava pensando, meditando, refletindo, e eu creio que o Senhor quer falar conosco. Eu estarei lendo aqui com você em Mateus 5, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Você já fez uma refeição onde a aparência dos pratos estavam lindos, mas quando você levou à sua boca, estava faltando algo. Não tinha sabor nenhum, não tinha sal. E o que você achou? Então, vamos pensar um pouquinho? Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Vocês são a luz do mundo. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto com corda. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Aqui é Jesus falando, não é um homem, é Jesus falando. Entende? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Vocês são o sal e a luz desta terra. Sal dá sabor. Sal dá um equilíbrio aos nossos alimentos. Luz. Em uma sala, quando está escura, você não enxerga nada, você não vê nada. E ali nós apertamos a tomada onde a lâmpada ilumina aquele ambiente. E o Senhor olha para mim e para você e nos vê assim. Nós somos o sal e a luz em meio às trevas deste mundo. Mas concorda comigo que diante de tantas coisas que podem acontecer conosco, isso pode não acontecer? Sim. Existem algumas coisas que nos fazem paralisar. Existem algumas coisas que fazem com que este sal perca o sabor e essa luz apague um pouco. E o agente transformador de ambiente, de lugares, de famílias, pode não funcionar. Este agente transformador pode estar paralisado. Este agente transformador pode estar parado, aonde ele está fazendo de conta que ele não está ali. Mas por que isso acontece? Porque nós permitimos que algumas coisas adentrem em nosso ser. Algumas coisas que nos ferem, nos paralisam. Eu te falo que os sentimentos são uma arma poderosa contra nós e que podem nos paralisar. Vamos imaginar uma decepção com alguém. Esta decepção pode ser tão grande, tão forte, que você não vai ter mais vontade de se viver, vontade de falar, vontade de agir. Nós temos, infelizmente, o costume, o hábito de esperar muito das pessoas.
nós criamos uma expectativa tão grande sobre pessoas e que no caminhar da vida, essa expectativa, ela poderá ser frustrada. E infelizmente isso pode gerar uma paralisia em nossa vida. Entende então que este sal e esta luz pode perder o teu sentido? Pode ser também uma frustração consigo mesmo. Você pode gerar dentro de si aquela expectativa de que você vai alcançar sonhos, projetos, metas. Mas a vida nos mostra que não é bem assim que acontecem as coisas. Se nós somos filhos e filhas do Senhor, precisamos entender que a vontade dele é soberana. O que está escrito nesta palavra, neste livro, se cumpre sobre nós muitas vezes no sentido da maneira como cremos, da maneira como crescemos. A palavra do Senhor diz que nós podemos fazer planos e mais planos, mas a resposta vem do Senhor. Quantas vezes eu fiz planos e mais planos? Quantas vezes eu projetei, eu imaginei e não aconteceram? No momento ali eu me frustrei e eu me decepcionei, mas após buscar em Deus, eu entendi que o Senhor tinha muito mais para mim e aqueles planos que eu estava gerando não eram deles. Entende então que nós podemos nos frustrar conosco mesmo. Seja uma vida profissional, estamos ali pensando, refletindo, querendo, imaginando, sonhando. Eu estou dizendo aqui que você não pode sonhar. Você pode sonhar sim, mas desde que você coloque os seus sonhos diante de Deus. Não adianta sonhar sem que o consumador dos sonhos os aprove. Entende? Se o Senhor não aprovar os seus sonhos, dá uma parada. Pare um pouquinho. Consulte a Ele. Tenha aí uma conversa séria com o Senhor. Pergunte, Senhor, por quê? Não aconteceu isso ou aquilo? O que o Senhor quer me ensinar? Para que estão acontecendo algumas coisas? Este é um conselho de alguém que já passou por algumas situações. E que, diante de muitas coisas, eu entendi que a melhor coisa é colocar os nossos sonhos, primeiramente, nas mãos do Senhor e esperar nele as respostas. Entendi, então, que certas situações podem fazer com que a gente deixe de ter o devido propósito, o sabor de um sal e a luz que deve iluminar. Diante da realidade que temos visto hoje, muitas pessoas estão paralisadas. Muitas pessoas estão presas em decepções, sejam elas quais forem. E estão perdendo o sentido, estão perdendo o propósito. Você não está nessa terra à toa. Eu não estou nesta terra à toa. Entende? O Senhor nos fez para um propósito muito maior. A palavra dele diz que os planos que ele tem para nós são muito maiores e melhores. Então, por que parar? Por causa de homens? Por causa de sentimentos? Levante-se. Busque o verdadeiro propósito. Eu senti muito forte dentro de mim dizendo: busque o seu propósito. Busque aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vamos falar um pouquinho de Jesus. Imagine Jesus diante dos seus discípulos que estavam caminhando a todo tempo com ele. Por onde ele ia, eles estavam com ele. Estavam ali aprendendo. E no meio do caminho, Jesus sabia. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Imagine se isso acontecesse conosco, o que às vezes acontece. Não estamos imunes a nada. Se aconteceu com Cristo, imagine conosco.
E Judas estava ali para trair ao Senhor. E ele o traiu. Momentos antes da sua prisão, Judas já tinha saído para concretizar aquilo que estava no seu coração e que ele tinha já falado aos líderes da igreja. E Jesus sabia que quando ele se afastou, era para cumprir aquilo que ele tinha sido escolhido e se deixado levar. Será que Jesus ficou triste? Será que Jesus se decepcionou? São perguntas que podemos fazer, porque ele era Deus, mas ele era homem. E ele é o único homem que pode nos dar exemplo. Ele é o único. É o único que podemos olhar, analisar e ver como foi a sua atitude. O que Jesus fez? Quando ele estava ali, eu creio que no Monte das Oliveiras, veio Judas com os soldados que faziam ali a guarda, que ali prestavam serviços aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes ali da igreja, do templo. E ele falou àqueles soldados: aquele que eu beijar é Jesus Cristo, o Mestre. E assim ele fez. Jesus olhando ali para Judas, eu fico pensando, o que será que passou na cabeça dele? Judas caminhou, andou, viu todos os milagres que Jesus fez, toda a obra que Jesus falava, fazia, que Judas estava ao lado. E Jesus nos dá um grande exemplo. Quando ele estava na cruz, após todo o teu sofrimento, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, deixe. Eles não sabem o que fazem. Ali estava Judas, também incluído. Entende então? Porque então nós temos que ficar remoendo sentimentos, frustrações. Se o propósito que o Senhor nos dá é sermos agentes transformadores de ambiente, levarmos à luz aqueles que estão em trevas, darmos sabor, darmos alegria para aquele que está entristecido, mostrarmos o amor de Cristo por aquela vida. Então, por que nós temos que ficar assim? Se o maior exemplo foi dado por Cristo. Eu estou nesta manhã para dizer isso. Precisamos nos levantar. Precisamos tirar esta mágoa, este ódio, este rancor que carregamos em nosso ser. Entendermos as paralisias que podemos ter. E a partir do momento que decidirmos perdoar o nosso próximo, começarmos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Pregai o Evangelho a toda criatura. Diga quem eu sou. Eu vim para todos aqueles que precisam ser salvos de si mesmo, deste mundo corrompido. É esta a mensagem, este é o propósito que o Senhor deixou para mim e para você nesta terra. Mas para que isso se cumpra, nós precisamos deixar as mazelas da nossa alma, deixar tudo aquilo que nos feriu um dia, através do perdão, através do reconhecimento e do arrependimento de que somos falhos, mas que Ele está pronto para nos perdoar, pronto para nos curar, em nome de Jesus. Que tal fazer isso? Que tal se juntar a mim e juntos sairmos das nossas paralisias e nos tornarmos sal e luz desta terra, falando do amor de Cristo àquele que não crê. Amém. Vamos juntos orar? Senhor, obrigado por esta manhã.
Obrigada por esta palavra, que possamos entender qual o propósito do Senhor para nós. Senhor, tira-nos das paralisias da nossa alma. Deus, precisamos nos olhar para nós mesmos, perdoarmos, às vezes, a nós mesmos, as pessoas que nos feriram, e olhar para frente para sermos esses agentes transformadores de ambiente. O ódio pode estar sendo instalado neste mundo, mas o Senhor nos disse: sejam sal e luz para os perdidos, para aqueles que estão paralisados, para aqueles que estão confusos. Em nome de Jesus, nos levante nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te indicar livros abençoadores. C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Eu creio que será bênção. Outro também, Larry Crabb, De Dentro para Fora, trazendo cura de dentro para fora. Bom dia, e que essa palavra fale ao seu coração, em nome de Jesus.